Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo. Neste vídeo eu vou fazer uma sugestão. E de quebra, de cara na verdade, né? Eu já deixo isso claro, né? Que se trata de uma sugestão. Porque neste momento não houve ainda nenhuma manifestação de interesse do São Paulo por esse jogador que vai ser objeto de nossa análise aqui neste vídeo, tá? Então eu tô falando isso aqui para deixar de lado aí especulações, né? Não há, na verdade, interesse neste momento. Eu presumo até que talvez os dirigentes do São Paulo nem conheçam esse jogador, né? Mas eu acho muito válido a gente fazer aqui essa sugestão. Por quê? Porque primeiro que o jogador ele oferece uma grande possibilidade de contratação para um clube brasileiro neste momento. Este é um ponto. Uma outra situação aí favorável é que o jogador vê com bons olhos uma transferência hoje para um clube aqui, seja da Argentina ou do futebol brasileiro, né? Este é o segundo ponto aí. E o terceiro, gente, muito interessante também, e sobretudo vocês aí, torcedores e torcedoras do São Paulo, porque muitos dirigentes de clubes às vezes veem os meus vídeos, né? Muitos influencers também, influencers aí, também veem os meus vídeos e dão dicas. Teve um clube aqui no Brasil que eu indiquei muitos jogadores aqui para uma certa equipe, eles foram lá e contrataram. Teve inclusive um jogador aí, que eu fiz um vídeo indicando-o para o Fortaleza, que um time do sul do país foi lá e contratou, né? Então tem aí, apesar disso, contudo, eu diria para você o seguinte: os meus vídeos, quando eu indico o jogador, muitas vezes chegam aos dirigentes do São Paulo. Chegava bem mais no passado, mas ainda chegam aos dirigentes do São Paulo. E neste momento que eles abriram um pouco a perspectiva para outras contratações, então esse jogador poderia ser muito interessante aí para o tricolor. Josa, mas nós já temos aí muitos estrangeiros. A gente não sabe se vai ficar com muitos estrangeiros, até porque provavelmente o Rames não vai permanecer muito tempo no São Paulo, né? Então tem essa questão aí. Uma outra questão que também um ou outro estrangeiro talvez não fique, né? E além disso, a gente sabe perfeitamente que uma equipe ela pode ter hoje, pode relacionar até 7 jogadores estrangeiros. É diferente. Então o técnico hoje pode relacionar 7 jogadores, o que significa que ele tem uma oportunidade muito grande de contar com quase todos, né, que hoje estão no elenco do São Paulo, além daquele que vai chegar, que poderia chegar para o São Paulo, que é ele mesmo. Antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da OXBet, que é uma casa de aposta aí. Para você que me segue, que me acompanha, torcedor do São Paulo, sabe que esse patrocínio é importante aqui para o meu canal. Estou sempre falando aqui da OXBet, porque é uma casa de aposta importante, confiável, a mais confiável do planeta Terra. Trata você como um consumidor, embora seja uma gigante no mundo das apostas, um gigante que patrocina inúmeras competições ao longo do planeta aí, né? Também grandes equipes como Barça, Liverpool e muitas outras, né? E que não fica suspendendo mercados nos acréscimos dos jogos, porque tende a tratar você como consumidor. Apesar de ser uma gigante, ela não falta com respeito com você. Então tudo é simples, tudo é sem burocracia e as cotas também são muito altas na OXBet, tá? Não conhece, usa o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar na OXBet. E aí, no caso, coloque também o código promocional ONEXJOSA, que é para notificar que vale a pena investir aqui no canal e também para você dobrar, caso queira, o valor do seu primeiro depósito. E de quebra, para você que já é inscrito usando o meu link e para você que vai se inscrever usando o meu link aí também, deixar uma dica importante de jogo hoje, né? Noruega e Espanha, gente. Um jogo aí da data FIFA, jogo importante para essas duas equipes. A Noruega está tentando se reformular, né, ainda, e a Espanha está num processo de afirmação bem maior. A Espanha vem de boas vitórias aí, a Espanha está com confiança, autoestima lá em cima. Na minha opinião, eu colocaria empate ou vitória da Espanha nesse jogo para ganhar dinheiro aí numa aposta extremamente segura, embora, né, a odd não vai ser muito alta, mas eu colocaria Espanha ou empate para ganhar um bom dinheiro nessa aposta aí. Essa é a dica que eu deixo para vocês aí, tá bom, gente? Você pode também colocar ali que vai sair no mínimo 2 gols nessa partida, que eu presumo que isso também possa acontecer, tá bom? Vamos lá então. Então, fechando parênteses, voltando a falar desse jogador que é o Maximiliano Meza, Max Meza. Este jogador, de fato, seria muito interessante hoje no São Paulo. Seria muito interessante. Não apenas no tricolor, como também qualquer clube brasileiro. Josa, por que você está falando do Meza? Bom, eu estou falando desse atleta por várias razões. A primeira delas é a seguinte: há uma grande possibilidade dele ser contratado hoje por um clube brasileiro, porque ele tem o seu contrato com a equipe do Monterrey até o final deste ano, de tal sorte que já pode assinar um pré-contrato. Se um clube brasileiro quiser contratá-lo agora, se o São Paulo quiser contratá-lo agora, né, o valor para trazer o Meza também não é muito alto. E por que não é alto? Porque lá no Monterrey existe quase que uma cláusula, né, uma lei, né, que o jogador só joga no time mexicano se ele estiver feliz, se ele quiser
continuar. Chegando qualquer proposta para qualquer jogador do Monterrey, se o jogador quiser ir embora, ele vai embora. O clube facilita mesmo. Então, com 6 temporadas no futebol mexicano, né? 6 temporadas. Em todas as temporadas mandando muito bem, né? O Mesa já deixou claro que ele quer deixar neste momento a equipe mexicana. Isso tem muito a ver também com a seleção argentina, né? O Mesa entende que hoje o futebol brasileiro é muito mais visualizado, né? Tem muitos jogadores argentinos aqui atuando, como é o caso também do futebol mexicano, mas o futebol argentino cresceu bastante, né? Então o jogador ganha bastante perfil quando atua por aqui. Este é o primeiro ponto. O segundo, e aí ele, né, presume que ele possa jogar aqui num clube brasileiro ou então num clube argentino. Descartou já outras possibilidades, como futebol paraguaio, futebol chileno, até porque acho que esses futebols aí não tem muita condição de contratá-lo neste momento não. O Messi é um jogador para elite do futebol brasileiro, gente, assim como para elite do futebol argentino, né? Tá com 30 anos de idade, 30 anos. Parece um garoto de 20 quando ele está atuando. Porque é um jogador que se cuida muito, né? Está sempre numa ótima forma física. E uma coisa importante no Messi é o seguinte, é o ritmo de jogo. Veja, quando o Messi tem alguma lesão, né, e ele se recupera da lesão e ele volta a campo, é impressionante. Parece que ele não tinha saído da equipe. Né? Ele recupera rapidamente. É um cara, tem casos assim que são muito raros, mas existem. De jogador que consegue ganhar ritmo de jogo no treinamento. E é o caso do Messi. Isso facilita muito ali as coisas para ele, né? Porque nunca perde ali a posição dele, mesmo que ele tenha na reserva muitos bons substitutos, como é o caso hoje lá no Monterrey, né? Então o Messi quer voltar para a América do Sul, seja Argentina ou seja Brasil, essa é uma grande condição. Então se o São Paulo quiser, pode fazer uma proposta agora. Se não quiser, faz ali um pré-contrato, né? E traz o jogador para jogar aqui no Morumbi em 2024. O Messi é um jogador destro, que atua pelo setor direito, pode atuar também pelo setor esquerdo. A gente sabe que no setor direito é o cara que gera profundidade para esse Monterrey, como poucos jogadores, né? O Metsa é um jogador veloz, né? Mas ele não se notabiliza pela velocidade. Velocidade no Metsa é um negócio que a gente até esquece diante de outras características do jogo dele, né? Mas ele é um jogador que entrega profundidade ali pelo setor direito e é um jogador de uma construção bastante relevante quando é colocado ali pelo setor esquerdo, situação em que ele não aprofunda tanto, né? Quando ele chega perto da área, faz aquele facão ali para ter uma situação favorável para o chute, ou então para fazer um bom passe, uma assistência, uma pré-assistência e assim por diante, né? E ele também pode atuar pelo corredor central como camisa 10, né? A gente tem hoje no São Paulo o Pato, o Rames provavelmente não vai ficar muito tempo no tricolor, né? Então eu acho que o Mesa é esse jogador para fazer esse trabalho ali. Mas se tiver ali um outro 10, Josa e tal, o Mesa pode jogar também pelo setor direito, que não tem nenhum problema e vai render muito bem. O Mesa, nessas 6 temporadas que ele ficou no futebol mexicano, todas as temporadas, ele entregou gols, assistência e pré-assistência. Tem uma grande participação ali nos gols da equipe mexicana. O número de pré-assistência é muito grande, o número de participação dele nos gols também né? Muitas vezes quando ele não dá nem pré-assistência, ele é o cara que recupera essa primeira bola no meio de campo, é um jogador que tem uma capacidade de marcar, mesmo sem dar aqueles carrinhos, enfim, um jogador que tem uma capacidade de marcar, fechando muito bem os espaços, né? Ou então, quando a equipe mexicana recupera a bola, o primeiro jogador para quem, né, esse passe é dado é justamente para o Maxi Mesa, porque ele é um pensador naquele setor ali do balão do meio de campo. A bola chega nele, ele já sabe o que fazer com ela, muito antes dela chegar. Por quê? Porque ele já tem uma leitura muito panorâmica e muito profunda do que está acontecendo. Então quando a bola chega nele, ele já sabe o que vai fazer com ela, né? Então o Metsa é um jogador, gente, que tem algumas boas características. Tem um bom arremate, tem a velocidade no seu jogo, é um jogador que tem drible, né? Não é um jogador que pratica drible o tempo inteiro, não é um jogador exímio driblador, mas é um jogador cujo drible funciona muito mais do que em alguns grandes dribladores aí que exageram aí nessa ação dentro de campo, né? O Messi é um jogador que ele dribla quando ele percebe que isso é importante para fazer com que a jogada progrida com qualidade, né? E quando ele dribla muito bem. No passado, gente, quando ele estava independente, aquele time que ganhou a Sul-Americana diante da equipe do Flamengo, né? O Metsa era um jogador que já tinha todos esses atributos, só que tinha um problema. Ele driblava excessivamente, na minha opinião. Então ele precisava amadurecer nisso daí. Ele amadureceu, hoje ele pratica um drible quando é necessário e quando é vital para a equipe dele. Ele pode jogar, portanto, pelo setor direito, pelo setor esquerdo ou centralizado ali como um camisa 10. Consegue fazer
tudo isso muito bem, na direita, na esquerda e pelo corredor central. Meu palpite é que ele é um jogador sobretudo de corredor central, porque aquele setor do campo é um setor que exige muita responsabilidade do jogador. O mundo está acontecendo de um lado, o mundo está acontecendo de outro, o mundo está acontecendo atrás dele e também na frente dele. Não é como um extremo que está na lateral, aquele mundo dali para lá não existe mais, né? Então, isso exige do jogador muita responsabilidade, muita leitura de jogo, muita capacidade de deixar de ser um segundo homem de meio de campo para virar um terceiro homem rapidamente, para deixar de ser um terceiro homem e virar um segundo homem também rapidamente, né, para saber a hora de fazer o passe ou de fazer a condução da bola também muito rapidamente, e muitos jogadores têm falhado nessa função de camisa 10 aí ultimamente. Então o Metsa é esse jogador que tem isso em alta. Além disso, é um cara que encorpa a equipe, gente. Essa é a grande característica do Max Mesa. Ele encorpa a equipe, ele faz gols, ele entrega assistência, entrega para assistência. Em todas essas temporadas ele nunca deixou de ir às redes, né? Faz 6, faz 7, faz 8, faz 10 gols, 4, 5, 6, 8, 10 assistência, 10, 15, 20 para assistência. Este é o Mesa ao longo de todas essas temporadas na série lá no futebol mexicano. Então, na minha opinião, em virtude disso, também ele é muito recomendável aí para o futebol brasileiro e, no caso, para o tricolor. Josa, o Mesa é caro, o Mesa chegaria em condição muito favorável para o São Paulo. O salário que ele exigiria seria alguma coisa aí em torno daquilo que ganha o Luciano, não seria nada absurdo, então daria para o São Paulo perfeitamente fazer essa contratação aí. Josa, mas a gente já tem muito estrangeiro, já expliquei isso no começo desse vídeo e vou dizer mais uma coisa para você. Ainda que esse fosse um problema, valeria muito mais a pena o São Paulo dispensar um estrangeiro desses e trazer o Max Mesa, porque ele realmente é um jogador que oferece um grande custo-benefício. Craque, um absurdo craque, não é. É um jogador muito, né, que ultrapassa a questão da utilidade, não é somente um jogador útil, é muito mais que isso, né? E é um jogador que encorpa a equipe, que faz a equipe até ficar um pouco refém dele. É o que acontece com o Monterrey. Quando o Mesa não está jogando, a equipe tem muita dificuldade para construir jogo, tem muita dificuldade para fazer gols e, em geral, não se dá bem nas partidas em que não tem o meio-campista argentino. Então, nesse sentido, gente, acho que seria, em teoria, um grande reforço para o tricolor, um jogador que tem uma capacidade de cadenciar o jogo, de acelerar o jogo, um jogador que tem um passe curto muito bom e médio também, consegue também fazer lançamentos em profundidade, um jogador que, quando vai ao fundo do campo, costuma fazer um lançamento preciso, em geral não cruza por elevação, faz aquele cruzamento ali rasteiro, em geral para o centro da área, né, que é uma jogada ali que todo mundo sabe que o Mesa vai fazer, mas ninguém consegue marcar. Ninguém. E já tem 6 anos no mínimo, desde que ele chegou ao futebol mexicano, que ele consegue fazer esse tipo de jogada. Todo mundo sabe o que ele vai fazer e ninguém consegue coibir. O Mesa é, para mim, um dos jogadores mais interessantes que temos hoje na América do Sul, que poderia chegar num time brasileiro. Agora, é um jogador que caberia no Palmeiras, caberia no Flamengo, caberia no Atlético Mineiro, no Internacional, no Grêmio, no Corinthians e tudo mais. Então, se o São Paulo quiser realmente contratar, esse jogador tem que correr, porque até agora poucos estão sabendo que ele vai ficar livre no mercado. Então, é melhor não esperar pela concorrência. Tente fazer uma contratação agora já, ou então acordar um pré-contrato, ou então manter no mínimo uma conversação de qualidade com o jogador para assegurar que ele possa trabalhar em 2024 no time tricolor e não no outro clube grande aqui de futebol brasileiro. Tá bom, gente? Fica essa dica aí para mim, uma grande dica. E eu tenho para mim que ela vai chegar nos dirigentes do São Paulo. E até em virtude disso, quero que você deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você curtir muito, achar que eu mereço, e se você puder, e se você quiser, deixa um valeu demais aqui para dar uma força aqui para o meu trabalho. Eu fico-lhe muito grato por isso se você o fizer, mas se não for o caso, ainda assim sou muito grato a vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, pelo grande apoio que vocês dão aqui para o meu trabalho. Muito obrigado, um beijo para vocês, é isso.